O processo de privatização da Prefeitura de São Paulo, depois do anúncio da concessão de vários equipamentos, como o Autódromo de Interlagos, o Anhembi, a SP Tours, a Câmara Municipal de São Paulo deu pontapé no processo com a votação e aprovação da concessão do Pacaembu. A concessão será por 35 anos. Agora falta apenas a sanção do prefeito João Dória. Esse é, portanto, o primeiro projeto do Plano Municipal de Desestatização que concede ou vende espaços e serviços públicos à iniciativa privada. A concessão do Pacaembu para a iniciativa privada foi aprovada por 42 votos a 12 ontem no início da noite na Câmara Municipal. A licitação está prevista para novembro, mas 5 projetos preliminares já foram apresentados por consórcios interessados e passam por análise nos conselhos de patrimônio, já que o estádio é tombado. O estádio do Pacaembu foi inaugurado na década de 1940 e, na época, foi considerado um dos mais modernos da América do Sul. Além do campo de futebol, parte mais conhecida, o local abriga um complexo esportivo que é aberto aos cidadãos. Também funciona no espaço Museu do Futebol, que foi construído embaixo das arquibancadas do estádio. Esse projeto de concessão tem um ponto bem polêmico, que vai permitir que a empresa que ficar responsável pelo Pacaembu faça eventos e shows aqui. Quem mora pelo bairro já está com medo do barulho que isso pode causar. Você não consegue sair na rua, porque começa cedo, essas coisas, entendeu? E atrapalha, porque mora aqui atrapalha. Já basta o barulho quando tem eventos de jogos, né? Então já é aquele barulhão e tal, né? É muito difícil, né? Já o seu Oswaldo trabalha como taxista na região e é a favor da concessão. O tamanho da área, um lugar bem centralizado, né? E seria bom, porque todo mundo ia ajudar todo mundo aqui para fazer eventos, né? E São Paulo necessita desses lugares, né? O secretário de Desestatização e Parcerias afirma que a concessão vai desonerar o município. Hoje, São Paulo gasta cerca de 9 milhões ao ano com o Pacaembu. Ele diz que, ao passar o estádio para a iniciativa privada, reformas importantes podem ser feitas até para garantir o sossego dos vizinhos. Nós temos alguns casos na Europa de estádios também tombados pelo patrimônio histórico, mas que receberam uma cobertura leve e acústica, o que até melhora a realização de eventos culturais e de entretenimento e sem desconforto para a vizinhança, sem descumprir a decisão judicial vigente. Tá, e a gente continua a falar sobre esse assunto. Estou recebendo aqui o Pedro Ernesto Pia, ele é conselheiro da Viva Pacaembu. Oi, Pedro, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, é um prazer vir falar sobre um assunto tão importante para nós lá no bairro. Aliás, essa ação que ele acabou de falar foi colocada, foi criada na época que você era presidente, né? Na Faz época o quê, uns 15 anos? Eu era presidente, fazem aproximadamente 15 anos. Nós entramos com uma ação civil pública junto ao Ministério Público no sentido de serem impedidas os shows musicais, principalmente, e que o estádio fosse mantido para a sua finalidade inicial, que será e seria sempre a parte esportiva, seja o futebol no campo, no estádio, ou seja os outros esportes, como tênis, natação, bola-cesto, etc., que é feita no conjunto poliesportivo que tem atrás. E essa colocação do secretário, de que talvez com a modernidade até esse tipo de situação seja resolvida sem ter o barulho que tanto incomoda? Evidentemente que a engenharia tem técnicas que poderão ser utilizadas para que esse aspecto do som ele diminua bastante. De qualquer forma, nós temos ainda 2 coisas que precisam ser admitidas porque elas são reais. É o tombamento do estádio e o tombamento do bairro e o tombamento da Praça Charles Miller. São 2 imóveis de um bairro que está tombado para ser preservado o tempo que for necessário. A parte referente aos shows conflita com o esporte, porque o esporte tem um tempo de duração limitado, uma hora antes, uma hora depois é o movimento que o estádio, que o jogo promove, e os shows começam 2, 3 dias antes com as montagens, o público começa a chegar 1, 2 dias antes com acampamentos e o barulho que ocorre nos dias de show, que seriam 2 ou 3. Além do mais, se nós pensarmos bem, São Paulo hoje já tem bastante espaços para a existência de shows, inclusive mais bem adaptados do que o próprio estádio do Pacaembu hoje.
citando o estádio do Palmeiras, o estádio do Corinthians, o próprio estádio do São Paulo, Morumbi, que tem sido o palco de muitos shows. Não sei se os vizinhos também dessas regiões têm o mesmo problema que o Pacaembu tem. O Pacaembu é um vale e o estádio está construído justamente nas fraldas deste vale. Portanto, todo o som produzido ali dentro, ele se espalha e reverbera com uma facilidade e um movimento muito grande. E como é que vocês estão acompanhando esse momento? Foi dado o pontapé inicial do processo. Todos os prefeitos, desde a prefeita Erundina, passando pelo Paulo Maluf, Celso Pitta, Haddad e outros, sempre no seu primeiro ano de governo entraram com esse assunto. Parece até que é um karma, porque pensam em privatizar, em conceder, em dar para a iniciativa privada, enfim, a gente já passou por isso pelo menos umas 10 a 12 vezes. Isso significa que você não está acreditando que dessa vez vai? Não, eu não vou deixar de acreditar, porque eu acho que em algum momento algumas coisas deverão ser feitas para que o estádio possa se recuperar, possa se restaurar e possa inclusive ter uma finalidade melhor do que a que ele tem hoje para os próprios jogos de futebol e para a própria população. Porém, hoje o que foi dado ontem na Câmara foi apenas a autorização para que o prefeito faça um processo de concessão do estádio. E agora vem os projetos. Agora vem os projetos, agora vem essas discussões todas, agora vem a parte em que vamos ver se não chegamos ao mesmo ponto que os outros todos chegaram. Todos os outros chegaram a uma inviabilidade e o estádio continuou, permanece esse tempo todo. Bom, vou pedir para colocar na tela o endereço aí da Viva Pacaembu, que é uma associação de moradores. Vamos colocar na tela aí, gente, por favor. Eles estão fazendo uma enquete para saber se você é a favor ou contra o que está acontecendo no Pacaembu. O que vocês já perceberam com essa enquete? Olha, o que a gente percebe é que existe os moradores do bairro, normalmente eles são contra porque eles sentem o problema todo. Os moradores de outros bairros, às vezes, são favoráveis por não ter este conhecimento. Essa vivência. Exato. O que nos estranha muito é o próprio secretário dessa desestatização, termo difícil de falar, e falar em possibilidade de shows e etc. Porque existe uma liminar da Justiça que impede que isso seja feito há mais de 10 anos. Portanto, a gente estranha um pouco isso. Bom, está só começando essa polêmica, é claro, o repórter São Paulo está ali de olho acompanhando, você está sempre convidado a voltar. Obrigada, até uma próxima oportunidade. E eu estou à disposição e muito agradecido. Obrigada, até a próxima. Obrigado.